Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vão os senhores nesta noite, né? Estiveram em uma aula de português, seu Tenente Vila. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de estatística. Semana passada, na aula anterior, nós tivemos aí um grande volume, né, de conteúdo, um conteúdo importante que cai recorrentemente em provas. A expectativa é que hoje a gente já entre hoje e amanhã, a gente já conclua essa matéria de hoje e a próxima matéria. Né? Nós estamos falando de medidas de tendência central, média, moda e mediana, e nós vamos dar continuidade para a próxima matéria, depois de corrigirmos os exercícios, que são as medidas de tendência, medidas de dispersão, né? Tem uma tendência que é central, atrai para o centro, né, generaliza, a gente vai ter as que fazem exatamente o oposto, né, que em vez de centralizar, dispersa, ok? Vamos dar uns minutinhos aí para ver se entra mais alguns dos senhores. Nós estamos ali, hoje nosso horário mudou, né, devido à professora Soraya, né, estar ingressando no projeto desde semana passada, né, já tinha sido dessa forma. Eu ainda não atualizei o programa de aulas, mas essa semana eu vou tentar atualizar. Nós estamos em uma correria muito grande essa semana. Amanhã, para quem não sabe, é aniversário do batalhão. O 65 BPM completa 2 anos e vai ter uma solenidade, inclusive vai ser transmitida ao vivo no YouTube, a solenidade de comemoração ao aniversário do batalhão. Os senhores estão convidados, né? Certamente vamos postar o link nos grupos para que vocês possam acompanhar, beleza? Olha só, sem mais delongas, vamos iniciar nosso trabalho, nossa aula. Nós não temos muito tempo, né? Vamos tentar acelerar aqui para a gente conseguir ver tudo que está previsto para a gente ver hoje e, em especial, né, corrigirmos, né, os exercícios que ficaram aí para casa e comentar, né, mais uma vez sobre os exercícios que a gente apresentou para os senhores na última aula. Houve muitas dúvidas, né, no que tange a mediana, no que tange a um exercício de estatística que caiu na última prova. Eu também dei uma vacilada na hora de corrigir aqui. Ninguém me lembrou, né? Ninguém me corrigiu. Eu organizei os dados de forma incorreta durante a minha explicação, o que pode ter contribuído muito aí para o não entendimento dos senhores. Então, nós vamos passar de novo ali, aquele tópico, rapidamente, né, para a gente ir direto para os exercícios, para a gente poder ganhar tempo, beleza? Então, vamos lá. Essa aula é a aula 4 e na última aula nós vimos, então nós tivemos a oportunidade aqui de nós já tratamos sobre isso aqui, é uma matéria, como o próprio nome já diz, bastante conceitual, né? É muita interpretação de texto, as pessoas precisam estar atentos a isso. Nós falamos também de variáveis quantitativas e qualitativas, também é conceitual, é classificatória, né? A gente tem que saber identificar uma variável e classificá-la das várias formas que a gente viu, se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, se ela é ordinal, aquela coisa toda. E nós entramos e concluímos, pelo menos a parte de explicação, dessa matéria aqui, ó, que ela cai em abundância nas nossas provas, que são as medidas de tendência central. E, especificamente, essas três aqui, ó, moda, média e mediana. Beleza? Hoje nós vamos entrar nessa parte aqui, ó, são as medidas de dispersão, amplitude, variância, desvio padrão. Nós vamos concluir essa parte amanhã. Então, nós vamos hoje focar nos exercícios dessa parte aqui de tendência central, que nós não tivemos oportunidade de corrigir na última aula, porque não deu tempo. Nós devemos iniciar essa matéria aqui para amanhã, se tudo correr bem, nós resolvermos os exercícios, terminarmos essa parte, aplicar alguns exercícios e fazermos a correção. Para que na próxima semana a gente já entre na parte final da matéria. Olha que coisa boa. Se tudo ocorrer bem, senhores, se a gente conseguir concluir isso tudo até semana que vem, na próxima aula, na próxima semana, né, após a conclusão, a soldado Kelly, ela vai estar aqui com os senhores também
para fazer exercício. Nós vamos fazer um modelo de ensino somente de exercícios, aula somente para exercício. Então, vamos disponibilizar a matéria, né? Muitos me pediram pelo WhatsApp para que eu disponibilize os slides. Eu vou disponibilizar, eu vou sintetizar eles em um formato melhor para os senhores estudarem. Eu não tive a oportunidade de concluir isso hoje. Eu ia concluir, mas como eu disse, a gente está muito na correria por causa da solenidade do aniversário do batalhão, então a gente ficou meio na onça. Mas eu vou disponibilizar para os senhores mais tardar amanhã. Então, peço aos senhores aí para ter um pouquinho de paciência aí. Então, semana que vem nós vamos fechar a nossa parte, essa parte que cai em todas as provas, é sagrado, interpretação de gráfico, mas o próprio nome já diz que é algo simples, né? Então, a gente vai tentar exaurir isso aqui nessa semana, concluir isso aqui hoje, para a gente poder encerrar o nosso conteúdo programático. E aí é só treino, beleza? Estudar. E aí é fazer exercício mesmo, que é a melhor maneira de a gente estar preparado para essa prova. Então, vamos avançar, então. Então, nessa primeira parte aqui foi o que a gente já viu. Variável, nós também já vimos. Entramos na parte de medida de tendência central. Aqui, ó, eu vou passar rapidamente, só para a gente lembrar. Medidas de tendência central. Tem uma questão que eu pus no enunciado, talvez os senhores não tenham conseguido visualizar. Eu não comentei isso explicitamente na aula, deixei no exercício para trazer à tona essa reflexão. Quando a gente está falando de média, o próprio nome diz média aritmética. Por que aritmética, né? A aritmética vem de matemática, das operações básicas, soma, divisão, subtração, essas coisas. Então, é média simples. Então, a gente opera com operadores simples. A gente trabalha com soma e divisão. Você soma todos os elementos da sua base e divide pelo total de elementos. É isso que essa fórmula amigável aqui, ela traz para a gente. Os valores são somados e divididos pela quantidade de termos. Se você tem 10 valores, você soma os 10 valores e depois divide por 10, ok? Então, prosseguindo. Então, média simples é muito tranquilo, nós vimos um exemplo aí. A gente pega, se eu quero a média desses 5 valores aqui, é simplesmente somar cada um deles, um com o outro, e depois dividir pelo total de valores, que é 5. E a gente vai ter que a média é 7. Essa média simples ela é muito fácil. Quando a gente está falando de média ponderada, a coisa complica um pouquinho mais. Porque aqui na média ponderada, a gente já vai ter pesos, ou seja, aqueles valores que são atribuídos lá, eles possuem uma carga maior do que outras. Há uma diferenciação entre eles. E é por isso que essa fórmula ela acaba sendo um pouquinho mais complicada. E o que caiu na última prova da PM, inclusive do exercício que a gente fez, foi exatamente média ponderada. Também, né? Caiu média moda, caiu moda mediana e média ponderada. Qual que é a diferença da média ponderada? Além dos valores, a gente tem os pesos correspondentes a cada valor. E o modo de solucionar isso é semelhante. Nós pegamos isso, multiplicamos cada elemento com o seu respectivo peso. Então, aqui você multiplica. Então, eu peguei aqui, olha. Depois, então, 7 vezes 10. Esse é o valor de x, esse aqui é o peso de x tem naquela série. Então, 7 vezes 10, 8 vezes 10, depois 6 vezes 8 e 10 vezes 2. E, por fim, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente soma os pesos, ok? A gente não conta quantos elementos são, igual a gente faz na média simples. Aqui nós somamos os pesos. E, por fim, depois é só realizar a divisão. Média aritmética. Aritmética estuda as operações, multiplicação, soma, divisão, subtração, etc. Beleza? Então, a média ponderada ela é um pouquinho mais complexa do que a média simples. Mas, como vocês podem ver, está longe de ser um bicho de 7 cabeças, não é mesmo? Então, olha só, um exemplo aí onde a gente tem o peso. Para quem não entendeu esse exemplo, eu vou repeti-lo aqui, muito embora a gente tenha falado na última aula, eu vou passar ele muito rapidamente. Observe que aqui, ó, além do valor na escola do Gabriel, a média é calculada utilizando os princípios da média ponderada. Então, a gente tem aqui a nota dele e o peso. O peso corresponde ao bimestre. Então, interprete como se no primeiro bimestre a matéria fosse mais fácil. No segundo bimestre, a matéria já fica mais difícil. No terceiro, ainda mais. Então, é o seguinte, se no quarto bimestre que a matéria é mais difícil, quer dizer que essa nota aqui, ó, ela vai valer mais do que a nota que ele tirou no primeiro, entendeu?
É tipo se você pegar na série lá, da primeira série, os exercícios são mais simples, né? Você está aprendendo as coisas mais fáceis. Quando você vai avançando, a coisa tende a ficar mais complicada. Por isso que atribui-se o peso. Então, como que fica a solução desse exercício? Olha só, eu tenho o valor e tenho o peso. Então, eu vou multiplicar esse por esse, mais esse por esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. E depois eu vou pegar todos os meus pesos e vou somá-los. Então, eu tenho aqui, ó, 7 vezes 1, como a gente fez aqui, 6 vezes 2, 8 vezes 3, 7,5 vezes 4. Observe. Por fim, eu vou somar os meus pesos, como eu fiz aqui. Depois a gente executa o quê? A divisão. E aí nós temos a resposta. Essa é a forma de se calcular a média ponderada. Então, é uma coisa simples também. O que às vezes vai dificultar, igual a Stephanie que está comentando ali no chat, é a interpretação de texto. Isso aqui, senhores, é algo que vocês vão ter que desenvolver, porque as questões de estatísticas, elas são extremamente interpretativas. A prova não vai te falar que o bimestre é o peso, ou que tantas pessoas deram nota 5 para uma determinada atendimento, e aquele 5 ele quer dizer o peso, a nota não é o peso. Você tem que ter capacidade de interpretar. E é por isso que a gente vai fazer mais exercícios. Nós vamos trabalhar, após a gente terminar o conteúdo teórico, que é a parte de exercício, para os senhores se familiarizarem com isso. Então, a interpretação de texto é essencial. Naquela questão do exemplo, que a gente vai ver daqui a pouquinho novamente aqui, a gente vai ver como é que isso é importante. Então, isso aqui, média ponderada, está tranquilo. Esse aqui é um outro exemplo, eu não vou passar ele de novo, a gente já passou, né? A gente tem a nota aqui, que a gente tem os pesos, então a gente simplesmente multiplicou esse com esse com esse, depois somou tudo, e aí depois dividimos pela soma dos pesos. E aí nós chegamos no valor da média ponderada. Tranquilo? Esse exemplo, a gente, na prova, inclusive, ele caiu, mas é algo que a gente já comentou isso na aula passada. Vamos falar da mediana. A mediana foi o que ficou com mais dúvida, que tudo indica. A mediana também é uma medida de tendência central, refere-se a meio. Cara, quando eu falo meio, literalmente, entendeu? Eu vi as perguntas da última aula, o pessoal falou assim, por que divide por 2? Para me chegar no meio, cara. Então, eu estou dividindo um negócio, eu tenho uns 10. Eu divido por 2, é 5 para cada lado. Então, qual que é o meio? O meio é o 5, não é verdade? Na verdade, quando tem um número par, né, a gente vai tirar uma média, mas aí entre 5 e 6 vai dar o quê? 5,5, eu acho? 5,5. Então, olha só, a mediana é o meio, literalmente. Porém, eu tenho para encontrar a mediana, eu preciso colocar os meus valores ordenados. E é aí que a gente entrou na maior dificuldade na questão. Observe, aqui são os valores que eu tenho. Perceba, a primeira coisa para eu identificar a mediana é ordenar esses dados. Então, olha só, o menor valor aqui, eu sei que é 10, então ele é o primeiro valor. Depois eu tenho aqui, o próximo é 12, e aí sucessivamente. Depois que eu ordenei, eu quero saber qual que é o elemento do centro, qual o valor do meio. O valor do meio será a minha mediana. Aí tem a pequena observação. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 10 dias, né? Então eu tenho elementos pares. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos de um lado e eu tenho aqui 5 elementos do outro. Qual que é a minha mediana? Se for par, eu tenho uma observação, que eu vou pegar os 2 elementos do meio e vou tirar a média simples dos 2, que seria aqui, ó, 14 mais 15, vai dar 29, e eu divido por 2. A minha mediana é 14,5. Eu não tenho 14,5 na minha série, mas você concorda que o 14,5 está entre o 14 e entre o 15? Eu não disse que é o meio, literalmente? Então, é essa a sacada da mediana. Quando eu peguei aquela série lá, que tinha 75 elementos, começa do 1 vai até o 75, eu falei que eu precisava dividir no meio aqui. Nós dividimos 38, 35 por 2 aqui. Se eu não me engano, deu quantos? Deu 28,5? Não lembro exatamente. Então, 38, sei lá. Acho que deu uns 30 e cacetado. Esse era o meio. Aqui era a mediana, entendeu?
Aí, eu já sabia qual que era a posição central. Agora, basta eu saber qual que era o valor que estava associado aqui. Então, olha só, 14,5. Nesse exemplo aqui não vai dar certo porque não tem todos os dados. Mas é importante vocês frisarem que se a minha mediana, se meus dados forem pares, a minha mediana serão os dois elementos do meio, a média entre os dois. Outra observação, se o elemento for ímpar, eu tenho a quantidade ímpar de valores. Aqui, por exemplo, dia da semana, eu tenho 7. Olha como é que facilitou a vida. Eu tenho 3 para um lado, 3 para o outro. A mediana é que está no meio. A mediana é 18. Acabou, resolvido o problema. Percebe qual que é a sacada? Então, a ideia de se usar a divisão, quando o elemento é muito grande, quando a quantidade de números é muito grande, eu posso vir a dividir por 2 somente para eu saber onde que eu estou situado, entendeu? Não é uma regra que eu preciso dividir a série em 2. Eu só sei que a minha mediana é o elemento do meio. Então, uma forma de achar o elemento do meio com mais facilidade é dividindo. Quantos elementos eu tenho aqui? São 7, né? 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Opa, o 3,5 é meio do 19 e meio do 17. Meio com meio dá 1, que é o 18. Que é o elemento central aqui. Perfeito? Então, vamos avançando aqui. Essa questão a gente vai rever na resolução do exercício, mas a gente viu que eu vi que os senhores tiveram dificuldade na prova. O Paulo Neri falou que esse exemplo nunca vai cair na prova. Olha que cai, bicho, olha que cai. Vamos lá, vamos agora para a moda. A moda, senhores, já adianto para vocês que ela é o mais fácil. Ela é o modo mais simples. Então, qual que é a ideia? O próprio nome já disse, moda. O que está na moda? Na moda é aquele valor mais frequente, aquele que ocorre mais vezes. É importante a gente fazer algumas observações sobre a moda. Vamos ver no exemplo. Nós já vimos esse exemplo, por isso que eu estou passando rápido, ok? Nós temos essa série de dados aqui. A moda é aquele valor que aparece mais vezes, ou aquele que se repete. Nós temos aqui, que nessa quantidade de alunos aqui, nós temos que o 12 é a idade que mais aparece, que mais se repete. Olha só, 12 alunos, 12 anos, 8 alunos. Então, o que eu tenho aqui? A idade que está na moda, ou a idade que todo mundo está tendo, que todo mundo está usando, é 12 anos. Por que é 12 anos? Porque ela apareceu com mais frequência. Ela apareceu 8 vezes, ok? A minha série são esses valores. Então, a minha moda não é o 8. A minha moda é o número que aparece 8 vezes, que no caso aqui é o 12. Perfeito? A moda é o mais simples. Observações. E se eu tivesse vamos supor que o 10 aqui, eu também tivesse 8 alunos com 10 anos. Eu tivesse 2 valores que aparecessem com maior frequência. Quando a gente tem isso, a gente pode chamar essa série de bimodal. O próprio nome já disse que aparece tem mais de uma moda, ok? Então, isso aqui é quase que uma dedução lógica, né, da questão da moda. E outra questão é a seguinte: imagine que eu tenho uma série e eu tenho aqui 2, 2, tenho 3, 3, tenho 1 e 1. Aí eu pergunto, qual que é a moda aqui? Aí nós temos essa aqui com 2 elementos, essa aqui com 2 elementos, essa aqui com 2 elementos. Quer dizer que essa é uma série amodal. Quer dizer que eu não tenho uma moda. Beleza? Então não vou falar que ela é uma trimodal, não. Ela é uma amodal. Por quê? Todos os elementos da série possuem a mesma quantidade. Ok? Ou seja, não faz sentido. Perceba, a finalidade da moda, da média, da mediana, é apontar para o centro, é apontar para a média, é apontar para uma tendência central. Se todos têm o mesmo valor, eu não estou apontando para lugar nenhum, entendeu? A informação é totalmente sem propósito. É por isso que
quando eu me deparo com uma situação dessa, que todos os valores de cada elemento são os mesmos, eu não tenho moda, beleza? Cuidado de que esse tipo de coisa pode cair na prova. Será que cai no simulado? Não sei, né? Vai que cai, né? Vamos lá. Então, vamos ao exercício aqui que promoveu o caos, né? Promoveu o desespero, o terror e o pânico na nossa aula. Vamos lá. Vamos observar aqui, ó, que nós vamos ler o enunciado. O enunciado é a parte mais importante da matéria. Acredite nisso. Isso não vale só para estatística, vale para todas. Mas para estatística pesa muito. Então vamos ver, ó. Prova do concurso dos senhores especificamente, ó. É assim que foi cobrado da última vez, da penúltima vez, né? Olha só. A tabela registra em horas o tempo de permanência em determinado dia de um grupo de pessoas no WhatsApp. Então, olha só, a unidade de medida é horas, mas a variável que a gente está trabalhando aqui é o que? O tempo de permanência. Eu quero saber em horas qual é o tempo de permanência de um grupo de pessoas. Aqui eu tenho as horas. E aqui eu tenho o grupo de pessoas. Ou seja, para eu saber qual que é o horário de maior incidência, eu tenho aqui, ó, que 20 pessoas responderam que ficam 15 horas, pelo menos, no WhatsApp. Isso indica para mim que já é uma tendência central de quantidade. Então, aqui você já pode ver que aqui eu tenho os valores e aqui eu tenho os pesos, né? Ou seja, quando eu for analisar esses dados aqui, 8, 9, 11, 14, 15, 20 horas, eu já sei que esse horário aqui é o horário mais pesado. Percebe? Consegue visualizar que aqui, caso a gente tiver que calcular a média, já vai ser um caso de média ponderada. Eu tenho pesos, eu não tenho simplesmente os valores, eu tenho pesos para cada valor. Vamos continuar a interpretação. Olha só, aqui eu tenho a soma de usuários. Quer dizer o quê? Que eu tive 75 respostas. 75 pessoas responderam. Então, olha só como é que isso... Imagina isso aqui numa tabela que eu estou analisando meus dados. Pessoa número 1 respondeu que fica 8 horas. A pessoa número 2 respondeu que fica 10 horas. Mentira, tem 10 horas ali não, que fica 11 horas. Pessoa número 3 respondeu que fica 15 horas. E aí vai. Pessoa 75 respondeu que fica 20 horas. Eu tive que passar, eu colhi esses dados 75 vezes. Ao final da minha coleta, eu agrupei os dados de forma que eu pude visualizar que, de todas as 75 pessoas que responderam à minha pesquisa, 10 delas ficavam até 8 horas. Vocês conseguiram interpretar dessa forma? É isso que é a mera interpretação da questão. Se os senhores entenderam até esse momento o que está representado no enunciado, agora vamos para resolver a questão. A gente já viu que essa é uma pergunta, é uma questão fácil por uma razão. Considerando as informações da tabela, é correto afirmar que média, mediana, média e moda são, respectivamente. Qual dos três que é o mais fácil de calcular? Eu acho que vocês vão concordar comigo que é a moda. A moda é o mais fácil de calcular. Então, ele já está me dizendo que das 75 respostas, se eu listar ela que dá 1 até 75, a resposta que mais apareceu aqui, ó, foi a 20. Ou seja, a minha moda é 15, porque eu tive 20 vezes o número 15 como resposta. Aí eu já achei a moda. Não é verdade? A moda é o mais fácil. Então, vamos tentar resolver a questão? Fala respectivamente mediana, média e moda. Então, aqui seria a mediana, aqui seria a média, aqui seria a moda. Vamos conferir as modas? 20, 13, 12, 15. Ó, só por aqui, ó, nós já resolvemos a questão e já ganhamos os pontos. Perfeito? Mas nós estamos num ambiente de aprendizagem. Não basta eu solucionar a questão indicando qual é a resposta certa. A gente tem que resolver todos os tópicos. Nós estamos estudando mediana e média. Então, vamos voltar aqui. Ó. Nós já conseguimos clarear a moda. A moda está de graça na questão. Mas e a mediana?
como vamos calcular a mediana. Então, relembre, primeiro passo para a gente organizar a nossa distribuição, para a gente resolver a mediana, é organizar os nossos dados de forma ordinal, ou de forma crescente ou decrescente, tanto faz, mas os dados têm que estar na ordem. Então, isso implica dizer que eu tenho 10 pessoas que responderam o 8, que é o menor valor. Então, do número 1 até a pessoa número 10, todos eles responderam que ficam 8 horas no WhatsApp. Perfeito? Aí, o que acontece? Então, dá 1 a 10. Em seguida, da pessoa 10 até a pessoa 17, vou colocar aqui o 17, opa. Olha só o que acontece aqui com a pessoa 10 até 17. Ficou uma porcaria, né? Vocês me falam aí, talvez foi meu desenho que avacaiu, vocês não aprenderam nada, porque eu deturpei o ensino com a minha arte. Olha só, então eu já sei que do 1 ao 10, da pessoa número 1 até a 10ª pessoa, responderam 8 horas. Da 10ª até a pessoa número 17, por que 17? Porque as 10 primeiras já foram aqui, e aqui são mais 7, não é verdade? Então, nós tivemos aqui, do 10 ao 17, responderam que ficam o quê? 9 horas. Ok? Prosseguindo. O mesmo vale para o 12. Então, ele vai somar 17 com 12, vai dar 29, não é isso? Então, 29. Depois, do 29 aqui ficou 39, 43. 43 aqui ficou 63. E 75. Aí vamos ver, ó. De 17 até 29, as pessoas falaram que ficaram 11 horas. E de 29 a 43, as pessoas falaram que ficaram 14 horas. Não é isso? Do 43 ao 63, as pessoas falaram que ficaram 15 horas. E por último aqui, do 63 ao 75, as pessoas falaram que ficavam 20 horas. Deixa eu separar esse negócio aqui, ó. Senhores, me dá um feedback aí no chat. Até aqui vocês entenderam que a única coisa que eu fiz foi colocar em ordem os meus dados? Eu tive 75 respostas. Eu coloquei as minhas respostas na ordem crescente. As pessoas que responderam 8 horas primeiro, as pessoas que responderam 9 horas em segundo, e por aí vai. Até esse ponto aqui, os senhores entenderam? Tá claro isso aqui? Tá tranquilo até esse ponto aqui? Perfeito. Então, vamos prosseguir, então. Olha só. Agora, eu já coloquei... O primeiro passo para calcular a mediana é colocar os dados em ordem. Então, eu tenho 75 dados, eu coloquei eles em ordem. Aí, eu quero saber agora qual que é o centro. Qual que é a unidade central, o valor central aqui dentro. Se eu tenho do 1 até o 75, o que eu posso fazer? 75 dividido por 2. Eu vou obter qual valor aí? Alguém calculou para mim? Vai dar 75, vai dar 60, vai dar 35, 32,5, não é isso mesmo? Vai dar 37,5, aliás. 32, deixa eu ver, 30, 37,5. Isso aqui vai dar 37,5. Certo? Então, eu tenho 37,5. Então, vamos pegar aqui, ó. 37,5, ele está mais ou menos por aqui, né? Então, eu tenho 37,5 de um lado e 37,5 do outro. O que eu estou dizendo com esse 37,5? Eu tenho 37,5 respostas e 37,5 respostas do outro lado. 37,5 aqui é a quantidade de usuários. Perfeito? Só que eu quero um meio. Se o número é ímpar, eu não preciso calcular a média, eu não preciso fazer nada. Eu deixo o 37 para o lado de cá, vou deixar o outro 37 para o lado de cá, meio com meio, aqui vai dar 38, não é? Ou seja, a mediana é o valor central.
Ou seja, aqui, o que eu obtive com essa informação aqui? Ó? Que o usuário que respondeu a resposta pela 38ª vez, ou 38º usuário, a resposta dele vai corresponder à mediana. E aí eu tenho que entre o 29 e o 43 está o 38, o 38º, não é verdade? O 38 não está entre o 29 e entre o 43, ele é maior do que o 29, menor que o 43. E esses dois valores aqui, a galera que respondeu nessa posição respondeu quantas horas? Respondeu 14 horas. Ou seja, a minha mediana nesse exemplo aqui, ó, é 14 horas. Exatamente como está aqui no gabarito. 14 horas. Vocês conseguiram entender isso, galera? Conseguiram visualizar a resolução desse exercício, da mediana? Ficou claro para vocês? Eu vi que essa aqui, na aula passada, deixou todo mundo de cabelo em pé. Dê-me o feedback. Se precisar, eu resolvo de novo. Vamos lá, falem comigo. Sem milímetros. Ficou claro para os senhores? A gente rabiscando aqui o quadro aqui, talvez não seja o método mais elegante de se solucionar esse exercício, mas na hora da prova vocês vão ter esse espaço aí, cara. Então vocês têm que ficar ligeiro aí, porque vocês vão ter que desenvolver a questão com pouco papel e não tenham medo, vocês podem riscar o caderno de prova à vontade, só não pode rabiscar o gabarito. Bacana? Tranquilo até aqui? Ó, alguns responderam que tá joia, então vamos prosseguir. O que a gente não calculou aqui ainda? A média. Observe o detalhe. Aqui ele não está te falando que é média simples. Ele está te falando o quê? Que é média. Só que você, com base nos dados que estão à sua disposição, você terá que ser apto a interpretar a questão e verificar que a média para ser calculada aqui vai ser uma média ponderada. Por quê? Fizeram uma pergunta aqui mais cedo, perguntando assim, como é que eu vou saber que vai ser média ponderada? No caso dessa questão, eu iria calcular o número de usuários com peso. Quando eu sei que é peso e que é o valor? Isso é interpretação. Isso é interpretação de texto que vai te permitir chegar a essa conclusão. Não tem a fórmula mágica. Não, quando você tiver usuário e horas, provavelmente vai ser o usuário. Quando a pessoa vai dar nota, provavelmente é quantas pessoas votaram. Não se apeguem a esse tipo de bizu ou de dica. Por quê? Porque não é a forma correta. Você pode se deparar com um exemplo lá que não vai te permitir fazer essa inferência. Entenda que os valores aqui estão relacionados. E a relação em que eles que existe entre eles é o que vai te permitir aí verificar que há pesos. Observe, se eu tenho que 20 pessoas responderam que ficam 15 horas no WhatsApp, esse valor 20 aqui, ou seja, o 15, ele pesa mais do que o 8. Você já pode visualizar isso, porque o 8 só 10 pessoas responderam. Se eu fizer uma média aritmética simples aqui, ó, eu vou ter um valor equivocado, porque o meu 15 aqui, ó, ele tem um peso muito maior do que o 8, do que o 9, por exemplo, que só vale 7. Então, você tem que ter essa capacidade de interpretar. Beleza? Então, vamos avançar para a média ponderada aqui. Ó. Eu não vou resolver a média ponderada. Caso vocês tenham dúvidas, vocês vão me falando, porque é só soma, multiplicação e divisão. Então, como que seria? Eu vou pegar esse valor vezes esse, mais esse valor vezes esse, mais esse valor vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Tudo isso sobre, eu posso colocar direto aqui o 75, que ele já me deu a soma, sobre 75. Ou eu poderia somar esses valores todos aqui, caso você queira ter certeza que o 75 é o valor atribuído nele.
Feito isso, senhores, então vai dar 8 vezes 10 mais 9 vezes 7 mais 1, 2, 3 pontinhos, até você fazer isso com todos. E o resultado vai ser a sua média ponderada, que espera-se que dê esse valor aqui. Afinal, a gente já conferiu a mediana e já conferimos a moda. Tranquilo, senhores, com média ponderada? Dúvidas até aqui? Podemos ir para o próximo? Podemos avançar? Tem um delay, né? Do tempo que eu pergunto até o tempo que o vídeo chega para vocês aí. Mas vamos avançando então. Podemos seguir em frente? Podemos para o próximo? Se alguém tiver agarrado na média ponderada aí, pode dar o grito aí que a gente retorna. Então tá aí o gabarito da questão. 14, que é a nossa mediana, 13,48, que é a média ponderada, e o 15, que é a nossa moda. Vamos embora, vamos prosseguir. Mais uma questão aí, uma questão. Essa aqui foi difícil, vocês acham que conseguiram resolver essa questão em casa aí? Vamos ver se eu lembrar essa questão aqui, ó. Fiz essa questão semana passada. Então, lá, com relação aos dados dessa tabela. Então, temos aqui os meses e temos os números de ocorrências. Beleza. O resultado da divisão, olha aqui, ó. O resultado da divisão da moda pelo módulo da diferença entre a mediana e média aritmética é igual a... Cara, vocês lembram da matemática lá no, sei lá, na terceira série, quarta série, que o professor ele dava aqueles problemas para você resolver? Fulano de tal pegou 3 bananas e na feira ele tinha R$ 5 e a banana custava tanto, sobrou tantos reais, ele passou no fliperama, gastou o troco, a mãe dele brigou com ele. Vocês lembram desses exercícios, desses problemas, que ao passo que você vai lendo, você vai separando as informações e você vai montando uma expressão matemática? É o que a gente tem que fazer nessa questão aqui, ó. Veja que é meramente interpretativo. Então, olha só. Primeira coisa, ó. O resultado da divisão. Então, eu tenho uma divisão. Então, é o resultado da divisão. Aqui é o resultado de uma divisão. Beleza? Resultado da divisão da moda. Então, aqui em cima vai estar a moda. Então, vamos ver qual que é a moda? A moda é mais fácil de calcular, né? É aquele valor que mais se repete. Então, aqui eu tenho o 10, que ele aparece uma vez. Deixa eu ver quantas vezes aparece 110. 2 vezes. 140 aparece uma, duas vezes também. 120, uma, duas, três. 130, duas, e o 150. Então, nós temos aqui ó, que o 120 é o único elemento que aparece 3 vezes. Portanto, eu já sei que a minha moda é 120. Dúvidas? Alguém não entendeu que a moda aqui é 120? Tá sossegado, né? Então, a moda é 120. Agora fala, eu vou dividir a moda pelo módulo da diferença. Então, vamos lá. Vocês vão lembrar o que é módulo? Módulo é aquele símbolo aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica 2 retinhas, 2 barras retas. Da diferença. Então, tem um menos aqui, ó. Ou seja, eu tenho um valor aqui e um valor aqui. Pelo módulo da diferença entre a mediana, então vou ter que calcular a mediana. Vamos fazer a mediana disso aqui, ó. Então vamos lá. Então o primeiro elemento que eu tenho ali, ó, 110. O primeiro é 110. Eu tenho outro 110 aqui, não tem? Então 110 já foi. Depois eu tenho outro 110 aqui, ó. Então vou pôr 110 aqui. O menor elemento na sequência aqui é qual? 120. Então vou pôr 120. 120. Depois eu tenho outro 120. E mais um 120. Estou escrevendo com o mouse, viu? Por isso que está horroroso. Minha letra é feia, mas não é tanto assim, não. Então, eu pus os 3 120. Depois eu tenho 130. Tenho 2 130 ali, né? 130. 130. 130 aqui, 130 aqui. Agora eu tenho 2 140. 140. 140. Eliminei os dois. 150. Quantos elementos eu tenho? Opa, eu tenho aqui, já está me dizendo que são 10. Ou seja, eu tenho 5 para um lado e 5 para o outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5.
Então, aqui eu dividi no meio. Só que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos para cada lado. Qual que é a minha mediana? Quando os valores são pares, vocês lembram? Então, vamos lá. Primeiro eu pus em ordem, crescente e decrescente. Se os valores são ímpares, é só pegar o do meio. Mas como eu tenho valor par, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar esses dois valores aqui e tirar a média entre eles. Média aritmética. Então, eu tenho aqui, ó, 120 mais 130. Então, vamos lá. 120 mais 130 dividido por quantos elementos eu tenho? 1, 2. Então, a minha mediana ela vai ser igual a 120 mais 130 dividido por 2. Quanto que vai dar isso aqui? 140, 150. 150 dividido por 2 aqui é 75, é isso mesmo? 120, 30, 150. Acho que é isso aí, né? Se eu estiver errado, vocês me falam. Estou calculando aqui no olho. Acho que é 75 mesmo. Então, vamos lá. A diferença entre a mediana, 75, e a média aritmética. A média, vamos somar esse negócio todo aí. Quem vai somar para mim? Alguém calcula a média para mim aí, ó. 110 mais 110 mais 120 mais 120 mais 120 mais 130 mais 130 mais 140 mais 140 mais 150. Quanto que deu isso aí? Ou melhor, a gente nem precisa somar isso tudo, não. Pega esse valor aqui, ó, e divide ele por 10. Cortou aqui, ó. 127, é isso mesmo? Todo mundo acompanhou meu raciocínio, hein? Deu quanto? 125? É 125 mesmo? 250 por 2? Onde tirar 250 aí, gente? Estou boiando aqui. Ah, foi mal. Aqui é 250. Pô, dá uma nota aqui, né? 125. Pô, valeu, galera. Valeu. Ficou registrado para sempre no YouTube, hein? Eu ignorei esse 1 aqui, né? Então deu 125. Então vamos lá. Meu cálculo matemático aqui, brilhante. Vamos lá. Então aqui nosso valor deu 125. Vamos lá. Então deu 125. Módulo. Tranquilo? O outro é 127 mesmo, né? Ó, valeu, Stephanie. Quem mais que me corrigiu aí? Valeu, Stephanie, Miller, Yuri. Todo mundo ficou louco aqui quando eu vi o 75. Bom, muito bom. Na verdade, vocês sabem que eu fiz isso só para ver se vocês estavam prestando atenção na aula mesmo, né? Porque eu sabia, claro que eu falou estava errado. Mas eu tinha que testar os. Da outra hora vocês deixaram eu errar o negócio aqui, ó. Então vamos prosseguir. Então, o que eu tenho aqui, ó? O resultado da questão é igual a 120 sobre 125 menos 127. Ou seja, eu tenho 120 dividido por 125 menos 127 vai dar quanto? Menos 2. Né? Lembrando que é o quê? Ó? Módulo. O módulo da diferença. Até aqui os senhores me acompanham? Quem perguntou de onde é o 127? O 127 é a média. Eu tenho lá 10 elementos e eu tenho lá 1.270. 1.270 dividido por 10, 127. Tranquilo? Pegou, hein? Então vamos lá. Vamos sacar módulo, cara. Não é nossa matéria, ok? Não é nossa matéria. Mas eu vou dar um bizu aqui de módulo para vocês. Ó. Eu vou explicar, eu vou dar a resposta aqui, porque eu já rabisquei isso aqui tudo. 120 aqui, ó, o módulo. Se você tem um módulo, eu vou explicar no próximo slide como que você resolve o módulo aqui. Mas vai ser o quê? O módulo de um número negativo é ele mesmo positivo. Então, o módulo de 2 é igual a 2. O módulo de menos 2 também é igual a 2. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho 120 dividido por 2. 120 dividido por 2 é igual a quanto? 60. Ok? Compreender aqui, eu vou explicar o que é módulo, rapidinho para vocês entenderem qual é a lógica do módulo. Mas a propriedade é essa. O módulo de um número positivo é ele mesmo, e o módulo de um número negativo é o seu oposto, ou seja, ele positivo. Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Dominado isso aqui? Mamão com açúcar? Se tiverem dúvida, pode falar aí. Ó. Eu vou
explicar qual que é a ideia do módulo. O módulo é o seguinte, ó. Isso aqui é uma reta, né? Imagine que eu tenho aqui, ó, sequência. 1, 2, 3. E do outro lado aqui eu tenho -1, -2, -3, e sucessivamente, igualmente aqui, ó. O que é o módulo? O módulo é a distância desse número, ou de qualquer número dessa reta, até a origem que é o zero. Então, quando eu falo módulo, por que todo módulo, o módulo de um número positivo é sempre ele mesmo? Porque do 0 ao 3, a distância que eu tenho daqui, ó, 1, 2, 3. Cheguei na origem. Então, o módulo de 3 é 3. Agora, perceba, o módulo de número negativo, olha só. Qual é a distância daqui até na origem? 1, 2, 3. Também é 3. Então, módulo é isso. Quando você fala de um módulo, você quer saber a distância desse número na reta até a origem. Se esse número for positivo, por óbvio, vai ser ele mesmo. E se for negativo, perceba que a distância que eu tenho, que é o -50, a distância do -50 de unidade a unidade até chegar no zero é a mesma do 50 aqui, ó. É por isso que o módulo de um número negativo é sempre um número positivo. Não é que o módulo elimina o sinal, mas módulo indica que é a distância do número até a origem, que a origem é o zero. Sacaram? Vou pegar isso aí. Não é matéria de estatística. E vamos supor que você não sabia disso. Vamos supor que você ignorou completamente o módulo aqui e deu 2 aqui, deu 120 dividido por 2. 120 você tinha certeza aqui, e o resultado aqui embaixo não podia ser diferente disso aqui. Deu 120 por -2. Aí você fala assim, pô, mas como é que eu vou dividir aqui por um número negativo? Ainda que você não soubesse o módulo, dava para você direcionar um chute aqui que ia favorecer bem, né? Mas olha só, sacaram qual que era isso aqui? Deu para entender? Ficou dúvidas? Estou vendo que a galera parece que errou aí, pulou de cabeça no abismo nessa questão também. A malvadeza dessa questão aqui, ó, era simplesmente falar que era módulo da diferença. Era um módulo da diferença. Mas, mesmo sem saber o módulo aqui, dava para arriscar, entendeu? Porque falava de fé, dava para poder sobreviver nessa aqui. Tranquilo? Dúvidas? Quem errou aí, compreendeu agora? Se deparasse com essa questão novamente, daria para sobreviver? Acho que sim, né? Se tiver ficado dúvidas, vocês me comuniquem. Vamos para a próxima aqui. Olha só. Então, o gabarito é 60. A resposta correta que seria 60. Tranquilo? Vamos lá, então, para a próxima questão. Essa aqui, ó, tem um esqueminha que ele nos ajuda a entender melhor algumas linhas, essa matéria, né, de tendência central. Eu não sei se os senhores conseguiram lograr êxito em responder essa questão, mas é importante que vocês entendam, compreendam como que qual que é a resposta correta aqui e o porquê dessa resposta. Então, olha só. Urbina é o nome de uma pessoa, tá bom? Caso alguém tenha imaginado, nome, que conceito é esse? Urbina é o nome de uma pessoa. E 2007 foi o ano em que Urbina escreveu esse texto que nós vamos ler. Então, é uma citação. Então, Urbina aponta que uma das primeiras coisas a saber ao se inspecionar um elemento de dados, então, olha só, a primeira coisa que você tem que saber ao analisar um conjunto de dados é onde a maior quantidade deles pode ser localizada, bem como seu valor mais representativo ou central. Aqui nós já estamos falando de linhas de tendência, né? Medidas de tendência central, média, mediana, moda e tal. Aí vem, segundo a autora, qual é a medida de tendência central mais influenciada pelos scores extremos e mais amplamente usada para variáveis quantitativas? Interpretação de texto. Vamos lá. Cara, primeira coisa, o que são scores extremos? Sabe o que é isso? Que seria um score extremo? Score é pontos, pontuação.
Então, vamos dizer, quando a gente fala de um score extremo, a gente está falando da pontuação extrema. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine o seguinte, eu quero matricular o meu filho numa escola. Tenho 2 escolas. E eu tenho para mim que meu filho, eu quero que ele estude com crianças da mesma idade dele. Eu não quero que ele estude numa turma que os alunos sejam mais velhos que ele. Pode sugerir que seja uma turma de repetentes, né? Antigamente tinha muito isso, hoje até que não. O que acontece? Eu chego na escola e pergunto à escola A qual que é a média de idade dos alunos da escola A. Aí, eles me passam essa informação aqui, ó. Esse aluno tem 10, esse aluno tem 10, esse outro tem 10. E nós temos um senhor aqui que voltou a estudar e ele tem 90. Esse outro aluno aqui tem 11, esse tem 11, esse também tem 11, esse aqui tem 12, esse aqui tem 13. E esse aqui tem 15. Olha só, o meu filho, ele tem 10 anos. Eu quero que ele estude numa sala onde a maioria dos coleguinhas dele seja na mesma idade, ou que a média de idade seja mais próxima da idade dele. Olha só o que a gente tem quando a gente faz esse cálculo aqui, ó. Me ajuda ainda na soma aí. Aqui eu tenho... quantos que parece aqui? 90, 100, 130. Então, eu tenho aqui 130 dividido por 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vai dar esse aqui. E aqui eu tenho, vai dar aqui 22, 34. Aqui eu errei tudo, hein? Deixa eu ver aqui quantos que mesmo. 10, 20, 30, 40, 50. 50, 62. Então, aqui eu tenho 62 dividido por 5. Essa é a forma que eu vou fazer o cálculo da escola, né? Que o meu filho vai estudar. A média. Eu quero saber a média de idade dos alunos. Será que vai servir? Ih, funcionou não. Vamos lá, me ajuda no cálculo aí. 130 dividido por 5 vai dar quanto? Quem vai me dar moral aí? Deixa eu ver. Só abrir a calculadora aqui, vai cair a transmissão? Não sei. Se vai cair, vocês me falam aí. Cadê a calculadora? Tchananã. Então, eu tenho aqui, ó, 130 dividido por 5 deu 26. E a outra foi qual? 62. Então, vamos cá, 130 dividido por 5 deu 26. E a outra foi 62 dividido por 5 deu 12,4. Olha só. Percebam o que eu quis explicar-los com esse exemplo. Na hora que eu fui decidir, que eu resolvi qual escola eu ia matricular o meu filho que tem 10 anos, eu não queria que ele ficasse numa escola que os alunos fossem, os coleguinhas dele fossem muito mais velhos que ele. Na hora que eu vou decidir, que eu me deparei com esse cenário. Olha. Na escola B, a média de idade dos alunos é 12 anos. E na escola A, a média de idade é 26. Olha só, cara, como é que um score extremo, isso aqui, ó, é o score extremo. Um score extremo, ele comprometeu a minha análise, a minha interpretação. Então, olha o que ele está dizendo. Olha, segundo a autora, qual é a medida de tendência central mais influenciada pelos scores extremos e amplamente utilizada para variáveis quantitativas? Cara, a medida de tendência central que é mais influenciada por medidas extremas é a média. Olha só, na realidade, a maioria dos alunos aqui tem a mesma idade do meu filho. Eu tive uma pessoa aqui, ó, que foi um score extremo ou que foi um outlier, que a gente chama, algo fora da curva, fora da linha, que comprometeu totalmente a minha resposta. Ou seja, a média de idade da turma A, dos alunos da turma A lá, é 26 anos. Olha, se corresponde à verdade. Quando eu pego a moda, eu vou ter que a moda aqui, ó, nessa primeira aqui, ó, vai ser 10.
Quando eu pego a moda daqui de baixo, a moda vai ser 11. A moda aqui, ó, ela foi influenciada por esse score externo aqui, por esse 90 aqui, ó. Foi não. Eu me aproximei muito mais da minha realidade fática usando a moda do que utilizando a média. Então, a moda aqui, ó, ela não é influenciada por um score extremo, por uma medida muito extrema. E a mediana? Será que a mediana seria amplamente, será que ela seria influenciada? Perceba, a mediana eu coloco na ordem, não é? Aqui já está na ordem, olha, 11, 12, 11, 11, 12, 13, 14. Aqui a mediana seria 12 e aqui a mediana seria 10. Olha só, a moda e a mediana não foram impactadas por um número extremo aqui, ó. Então, a mediana também não é impactada por scores extremos. Bimodal e multimodal queria dizer apenas se porventura eu tivesse aqui, vamos supor que essa idade aqui também é 12. Eu tenho um bimodal, porque eu tenho uma moda e que eu tenho outra moda. Os dois valores que mais se repetem. Se eu colocar aqui ó, 11 e 11, eu vou ter um bimodal aqui em cima. Porém, interfere alguma coisa, eu tenho 90 anos aqui? Interfere não. Multimodal interferiria a existência ou não de um número muito grande aqui? Ele impactaria no meu resultado? Também não. Então, a resposta a essa questão aqui ó, é média, ok? A média, ela é um fator, ela é um cálculo, uma medida de tendência central que é muito impactada por valores extremos, ok? Então, é por isso que a gente tem que tratar os dados. Você lembra daquela de amostragem lá que a gente discutiu? Se você pega um valor ali, que ele é muito fora da curva, ele pode comprometer totalmente os seus dados. Então, é importante a gente ter essa análise crítica, principalmente quando a gente for receber alguma informação, qualquer coisa chegar para a gente tem que ter essa capacidade de entender essa parada aí, beleza? Então, esse é o motivo pelo qual scores extremos compromete a média. Tranquilo? Entenderam isso aqui? Alguma dúvida? Podemos seguir em frente? Olha só, tá de boa, não tá? Fácil, né? Vamos ver qual que é o próximo? Ou mais uma aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro essa aqui. A água acabou. Vamos lá. Agora, olha só. O enunciado da questão. Se alguém tiver dúvida, manda aí que a gente vai tentar esclarecer, beleza? Então vamos lá no próximo. Olha o que a gente tem aqui. Nós temos uma série de dados. Então olha só, já atribuiu para a gente aqui uma tabela com vários valores. Por sorte, os valores já estão ordenados, né? Já estão distribuídos aqui na sequência. Agora vamos ver o que a gente vai fazer. Dando a tabelinha para a gente. É importante você já passar o olho na tabela ali, né? Conseguir já visualizar alguma coisa. Agora vamos lá. Assinale a opção que apresenta a moda dos dados do quadro. Ô, bicho, isso aqui tava de graça, né? De graça. Quem errou essa aí, me fala aí que eu vou marcar um áudio de reforço só para a pessoa, hein? Para a gente poder rever moda para sempre. Porque essa tava gratuita, né? Alguém errou? Seja honesto aí, pode falar a verdade. O Pedro Nery, você errou essa aí, Pedro? Quem mais aí? Deixa eu ver quem que tá falando aqui, ó. Vamos ver. Alguém errou essa aí? Não é possível, né? Dominado? Olha só, moda, galera, moda, tá na moda, tá na moda. Qual o número que tá na moda aí? Aquele número que apareceu mais vezes. Você não precisa nem analisar os dados aqui com muita precisão, como eles já estão na ordem aqui, você já vai descartando aqui, 2, 2, 2, aqui tem 1, 2, 3, 4. Quem não apareceu mais de 4 vezes aqui já tomou bomba. Deixa eu ver. Uma apareceu 3 vezes, era um candidato, mas também não, 3, 35, 40. Ixi, essa aqui tava... Ô, Matheus, você errou essa, bicho? Não é possível.
Você estava fazendo o quê? Você estava vendo o jogo do Galo. Fala a verdade. Você estava vendo o jogo do Galo lá, o jogo ficou 2-1. Cara, até o jogo do Galo te ajudava a acertar essa aqui ontem. Resultado 2-1. Você vai ter que chutar, você vai chutar o quê? 21, hein? Pô, essa estava muito de boa, né? Cara, aí eu te pergunto, aí você fala comigo, cara, não é possível que um negócio fácil desse cai na prova. Quem que falou lá em cima lá que não cai na prova uma dessa de graça aí? Que é o mais fácil ainda. Deixa eu ver quem que é que falou. Alguém fez um comentário que uma dessa não cai na prova de jeito nenhum. Que não cai? Deixa eu ver aqui. Tô falando que eu gastei o troco no fliperama. Eita. Vamos lá aqui. Sim, ficou claro. Larará. Ó, esqueci quem que foi, que depois complica. Complica nada. Ficou fácil pra caramba. Não, beleza. Vamos seguir em frente, então. Fino. Olha só. Você, Matheus, muito bom. É galão da massa. Olha só o que rolou, então. Essa aqui estava muito fácil, cara. Olha que é uma prova de contador, entendeu? Da Marinha. Então, a questão aí, 21. Por que 21? Porque foi o elemento dos meus dados que mais se repetiu, ou que apareceu mais vezes. Tranquilaço? Mamão com açúcar, né? Mais uma aí. Essa é a última? Olha só. Essa é prova de quem? Nem sei de qual concurso que é esse aqui. Oficial do quadro auxiliar. Olha só. Isso aqui é prova de tenente, hein? Vamos ver como é que é? Olha lá. 2018. A média aritmética. O Eduardo, você vai tomar bomba. O Eduardo tá falando mal do meu time. Eu já vi que vai tomar bomba, hein? Parece que eu vou mandar a sua prova, vai chegar com o seu nome, meu Eduardo. Um dia lá. Olha só. Vamos entender aqui agora qual que é dessa questão. Perceba que a interpretação que é essencial aqui, ó. A média aritmética. Pô, já deu? Ah, não. A moda e a mediana, então são 3 elementos do número de filhos de 4 soldados. Então, aqui é a hora que você para, volta, lê de novo, você compreender o que ele está te falando. Olha só, nós temos 4 soldados e eles têm filhos. Então, vamos lá. Então, eu tenho soldado, vamos pôr que o soldado 1, o soldado 2, o soldado 3 e o soldado... Não, o número não vai ser legal, não. Deixa eu colocar aqui, ó, o soldado A, o soldado B, o soldado C e o soldado D. A média, a moda e a mediana do número de filhos de 4 soldados são todas iguais a 2. Então, eu tenho aqui ó, uma média, que vale 2. Eu tenho aqui a moda, vale 2 também. Eu tenho a mediana, que também é 2. Vamos lá. Dessa forma, adicionando-se os números os números de filhos dos soldados com maior e menor número de filhos, tem-se como resultado. Então, olha só. A informação que importa para a gente aqui ó, é quantos filhos cada soldado tem. Vocês conseguiram vislumbrar que essa é a informação que vocês precisam obter para poder responder a questão? Quantos filhos cada soldado tem? Você precisa saber quantos filhos cada um deles possui para você fazer o quê? Adicionar, ou seja, somar aquele que tem mais filhos com o que tem menos filhos e ver quantos filhos que vão dar. Tranquilo? Então vamos compreender isso aqui, ó. Só que ele já deu para a gente aqui, ó, a dica, né? O pulo do gato, tá? As respostas estão aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho 4 elementos. Eu sei que a moda é 2. Quer dizer, de cara, que pelo menos 2 camaradas desse aqui, ó, o filho dele, ele tem 2 filhos. No mínimo 2, eu sei que já tem 2 filhos. Concorda comigo? Por quê? É o número que mais aparece. E se ele falou que a mediana também é 2, quer dizer que pelo menos, ó, esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, ó, eles vão ter 2 filhos. Porque se a mediana é a unidade central, então eu estou pegando no meio aqui, ó. Esse aqui é o que, se é a mediana, né? Quer dizer que esse aqui é maior que 2 e esse aqui é menor que 2. Vocês estão entendendo, acompanhando o raciocínio comigo? Porque a mediana, ou seja, o central aqui é 2, quer dizer que é 2
mais 2, dividido por 2, né? Porque 2 aqui é a quantidade, 1 e 2, 2 mais 2, 4, por 2 é igual a 2. Mediana 2. Então, eu posso crer que esse filho aqui é o 2 e esse outro filho aqui também é o 2. Ok? Daria para ser 1, 1, 3, 3. Por que não daria para ser dessa forma? Porque aí ó, a mediana também seria 4, não é verdade? 1 mais 3 daria 4. Mas a minha moda não seria 2, porque a moda seria... Na verdade, nem teria moda aqui, porque os dois elementos têm a mesma quantidade. Então, tudo me leva a crer que os elementos do meu enunciado, que esses dois aqui, por a moda ser 2, eu tenho pelo menos 2 pais de 2 filhos. E também, o fato da mediana ser 2, necessariamente esses valores aqui vão ter que ser 2 e 2. Aí eu tenho a seguinte indagação. Vamos tentar abrir os olhos aqui. Se esse cara aqui, ó, ele tende a ser, vamos supor que ele seja... aqui tem até várias interpretações, mas nenhuma delas modificam a resposta. Se esse cara aqui for igual a 1, porque é menor que 2, porque no porquê de ordem cronológica, e esse aqui é maior do que 2, então ele é 3, eu somei todo mundo aqui, a média continua sendo 2, não é verdade? A média está aqui em cima, perdão. A média continua sendo 2, não é verdade? 3, 4, com 4, 8, 8 por 4, 2. Só que se eu colocar aqui que, na realidade, todo mundo tenha 2 filhos, 2, 2 e 2, vai estar errado. Por que está errado? Porque eu não vou ter moda. Porque eu não vou ter moda. Se todos aqui fossem 2, eu não teria moda. Vocês compreendem isso? O fato de eu ter moda, o mesmo valor para todos os elementos, não quer dizer que é o que mais aparece. O que mais aparece tem que aparecer em relação aos outros. Então, não pode ser 2 e 2. Então, só pode ser 1 e 3. Aí vem a pergunta. Somando-se o que tem mais com o que tem menos, 3 mais 1, 4. Se eu não soubesse que a moda não poderia ser calculada aqui, né? Que se todos os elementos valessem 4, valessem 2, ainda assim, daria eu erradamente, né, eu sem saber, colocar 2 mais 2 e acertar a questão do mesmo jeito, né? Essa aqui tava fácil, né, bicho? Essa aqui tava tranquilaça demais, né? Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver. O Miller postou ali a solução do problema ali. Só que o Miller ele já chegou atribuindo os valores ali dos filhos ali. Mas é isso aí, cara. Esse aqui tava sossegado, não tá? Alguém teve alguma dúvida nisso aí? Tirando o Eduardo aí, o Eduardo ele tá amaldiçoado aí por ter falado mal do galão. Em plena aula de estatística, quinta-feira de madrugada, quase, já está quase 10 horas, nós nem terminamos de corrigir. Epa. Tranquilo, eu achei que eu tinha dado ruim aqui. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Show, né? Se alguém tiver alguma dúvida, dê o grito aí, porque até agora tá uma mão com açúcar. Tranquilo? Ok. Essa foi a nossa matéria de média, mediana e moda. Vamos lá. A Stephanie não entendeu o final. Vamos lá, Stephanie. Vamos lá. Será que eu apaguei? Não, tá aqui minha rabisqueira aqui. Olha lá, Stephanie. Vamos ver que essa questão aqui ela envolve mais lógica do que a própria estatística, né? Então vamos lá. Eu tenho 4 soldados. A, B, C, D. Eu quero saber quantos filhos cada um tem. E aí o que vai rolar aqui, ó? Eu sei que a média, cadê? A moda, a média e a mediana valem 2. Ok? Então, o que eu tenho? Vamos raciocinar comigo aqui. Eu tenho um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui e outro aqui. Quando eu calculo a média desses valores todos aqui, ó, a média vale 2. Então, a média é 2. Ficou horroroso esse trem aqui, né?
Então, a média vale 2. Então, eu sei que média é igual a 2. Aí ele me fala que a moda também é 2. Então, olha só, aqui já dá para a gente inferir um negócio legal. O que é moda? Aquele valor que aparece com mais frequência. Eu já sei que, no mínimo, 2 desses pais aqui possuem 2 filhas, 2 filhos. No mínimo 2. E não pode ser 3 pais que têm 2 filhas. Você percebe? Porque vamos supor, vou botar aqui, ó. Eu estou presumindo, a moda me diz que a moda é igual a 2. Ou seja, pelo menos 2 desses pais, aqui eu estou colocando B e C, mas podia ser A e D, viu? Não importa não, é porque eu vou usar exemplo para mediana. Esses 2 caras aqui, então eu sei que eles têm 2 filhos, porque a moda é 2, é o valor que aparece mais vezes. Ô, Júlio, por que é só 2 que possuem 2 filhos? Por que não é os 4? Poderia falar que é os 4? Não. Por quê? Porque ele me diz que a moda vale 2. E se eu tenho que todos os elementos possuem o mesmo valor, quer dizer que eu não tenho moda. Percebe? A moda é só quando eu tenho um valor diferente aqui, ó. Aí eu pergunto, então se eu tivesse o 1 aqui, ó, quer dizer que eu teria moda? A moda seria 2? Seria. A moda seria 2. Mas eu te pergunto, e a média? A média continuaria sendo 2? Aí você vai ver que não. 2 com 4, 2, 4, 6, 7. 7 dividido por 4 não vai dar 2. Então, esse valor aqui não pode ser 1. Ou melhor, até pode. Mas algum outro valor aqui vai precisar mudar. Percebe? Então, por isso que eu consigo presumir, até o momento, apenas que pelo menos 2 dos meus valores aqui, ó, vai ser igual a 2. Aí eu tenho também que a mediana também vale 2. Aí já me dá um valor interessante. Se eu tenho 4 elementos, 4 dividido por 2 é 2. É um par, não é? Então eu tenho que pegar os elementos centrais, eu já sei que é 2 e 2, porque eu sei que para a média dá 2 só pode ser 2 dividido por 2. Minha mediana é igual a 2. Então eu já sei que o elemento que está aqui, ó, para mim calcular a mediana, eu tenho que colocar em ordem crescente ou decrescente, né? Então, esse valor que está aqui, ele tem que ser menor do que 2, um pouquinho menor do que 2. E esse daqui tem que ser maior do que 2. Concordam comigo? Por quê? Se esse valor aqui for igual a 2, e esse aqui for igual a 2 também, eu já tomei bomba, porque eu não vou ter moda. Se esse valor for menor e esse aqui também for menor, eu também vou tomar bomba. Porque aí a minha mediana não vai ser 2 e 2, vai ser 1 e 2. Não seria assim, ó, 1, 1, 2 e 1. Minha mediana não seria esse valor aqui, ó. Então, o fato de ele me dar uma medida central aqui, ele me favorece, ele tipo me cerca de perigo aqui, de não correr risco de errar. Então, vamos de novo aqui. Então, 2 e 2, eu acho que tem que ser menor. Qual o número que é menor do que 2 aqui? Você pode falar 1 ou 0. Vamos supor que seja 1. Vamos supor que seja 0. Este aqui tem que ser maior do que 2. Então, vamos supor que ele seja 3 ou que ele seja 4. Perceba, em qualquer das questões, a resposta vai ser qual que é a soma desse valor com esse ou desse com esse. Em todos os casos, o gabarito vai ser a letra C. Tranquilo? Isso porque, através da moda, da mediana e da média, a gente conseguiu imaginar quais são os valores possíveis aqui e fazer o cálculo. Tranquilo? Ficou claro? Quem que tinha deixado essa dúvida aí? Stephanie. Entendeu, Stephanie? Espero que sim. Bacana? Vamos avançar? Senão nós não teremos tempo de prosseguir até onde eu planejei chegar aqui hoje. Olha só, se tiver mais alguma dúvida, senhores, deixem aí no chat que eu respondo na próxima aula. Amanhã, não me deixem aqui sozinho. Se deixar sozinho aqui, vai todo mundo tomar bomba. Olha lá.
Medidas de dispersão. Nós falamos de medidas de tendência central. Nós estamos falando do centro, do meio, né? Daqueles valores que vão sempre o quê? Centralizar, generalizar o nosso cálculo. Só que agora a gente está falando de medidas de dispersão, é o oposto. Ao invés da gente trazer para o centro, nós estamos indo para a variação, para aquilo que foge, né? O caminho, não que foge necessariamente, mas que dispersa. No edital, prevê que a gente que poderá ser cobrado na prova de vocês, 3 tipos de medidas de dispersão. Aqui a gente vai ver 4, para a gente fazer o trem completinho. Na matéria está previsto cálculo de amplitude, variância e desvio padrão. Então, vamos falar um pouquinho sobre medidas de dispersão. Olha só que legal aqui, que isso aqui é muito tranquilo de se interpretar e de se compreender. A medida de dispersão. Na estatística, existem 2 tipos de medidas usadas nas análises das informações. A medida de tendência central, que nós vimos até agora, média, moda, mediana. E nós temos as medidas de dispersão. O próprio nome já disse, dispersão. As medidas de tendência central são usadas para representar todos os números de uma lista. Então, se eu pego a média de altura, eu estou usando a média para representar todos os elementos que estão constantes ali no meu enunciado. Então, é uma medida que visa representar a totalidade dos elementos. Por outro lado, aí vem a matéria de hoje, que vai ficar para amanhã, né? As medidas de dispersão. Medidas de dispersão são aplicadas para determinar o grau de variação dos números em relação à média. Olha só que interessante aqui. Ó. De certa forma, as medidas de dispersão vão analisar o quê? A distância dos números de um conjunto até a média. Olha só, vamos pegar esse gráfico que eu fiz para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é um gráfico vamos supor que seja o gráfico de crimes violentos. Aqui eu tenho alguns valores dentro do meu gráfico. Olha só que interessante. Aqui eu tenho a minha linha, que é a média. O que a média ela é? Ela é uma medida que estabiliza, é uma medida central. Ele está me dizendo que os dados correspondem, em regra, a esses valores aqui do meio, que é o meu valor médio. Só que eu tenho eventos, aqui eu tenho um evento A, por exemplo, aqui eu tenho um evento X, um evento Y, eventos em que o meu valor ele se distanciou muito da média. Ele distanciou muito da curva. Você vai assim, não, mas fulano está muito fora da curva, está muito fora da média. Às vezes pode ser um elogio, né? Não, mas você é inteligente demais, cara. Você está muito acima da média. Qual foi sua nota no Enem? Nossa, eu tirei 1000. Nossa, você está muito acima da média. Ou seja, é uma variação, é uma dispersão em relação à média. E esse fenômeno, ele é estudado também. Por quê? Eu quero saber o porquê que esse valor está tão abaixo da média. Eu quero saber por que esse valor está tão acima da média. Então, para isso, a gente faz alguns cálculos. E isso permite tratar análises de dados de medidas centrais, como, por exemplo, a média. Nós temos um exemplo lá, né, da média, quando eu quero saber a média de estudantes de uma determinada escola, para mim matricular o meu filho. Eu vi que a média pode ser muito mentirosa. Na verdade, ela não é mentirosa, né? Ela fala para mim a verdade, mas eu preciso fazer uma análise mais aprofundada para compreender aquele valor, para não tomar uma decisão errada, não é verdade? Então, entenda, estatística serve para tomar decisão. É importante que a gente contribua para que a gente entenda e aprenda, né, analisar um dado corretamente. Então, vamos lá. Existem 4, para falar que na verdade são 3, né? 3 medidas
utilizadas aqui para cálculo da dispersão, ou seja, para calcular essa distância ali que separa essa galera aqui, ó, esse espaço, esse deslocamento que está da média aqui, ó. Eu quero calcular essa anomalia aqui, ó, esse trem que está cá embaixo, aqui, por que isso aqui está tão acima da média? Por que isso aqui está acima da média? Eu quero estudar esse fenômeno. E para isso, eu vou utilizar essas medidas que, de semelhante modo de média mediana e moda, são cálculos, ok? Então, nessa matéria aqui, nós também aplicaremos fórmulas, nós executaremos alguns cálculos, tranquilo? Mas está longe de ser o fim do mundo, tranquilo? Então, vamos com tranquilidade aqui, não criemos pânico. Vamos ver um exemplo aqui de quando usar uma medida de dispersão. Por que ela é importante? Por que ela está aqui no concurso? As medidas de tendência central, moda, média e mediana, apresentam a mesma função. Muito embora o resultado é diferente, as duas têm a finalidade de quê? Centralizar, trazer um valor central médio ali, um valor que generalize todos os elementos do conjunto. Exemplo, olha só esse exemplo aqui, ó. Eu tenho o aluno A e o aluno B. Os dois possuem a mesma média. Média 7. Se eu tenho só essa informação aqui, ó, te dou essa informação que a média se eu tenho essa interpretação só da média, que a média dos alunos A e B é 7, eu posso dizer que esses alunos estão muito semelhantes, muito parecidos na escola, o aprendizado dos dois, não é verdade? Mas eu te pergunto, está correto isso? Essa informação, essa interpretação, ela é suficiente? Ela é clara? Ela é verdadeira? Vamos ver o que vai rolar aqui. Olha só as notas. Eu tenho aqui a nota do aluno A e a nota do aluno B. O aluno A, ele teve a nota 8 no primeiro bimestre, depois ele teve a nota 7, depois ele teve uma nota 7 aqui, e depois ele teve uma nota 6. Ao total, ao final aqui, ó, a média desse aluno aqui foi uma nota 7. Média 7. Mas observe o gráfico dele aqui, ó. A nota 8 está aqui, ó. 7, 6. O cara foi o quê? Só na decadência, né? Cada bimestre aqui, ó. Resultado do cara estava o quê? Morra abaixo, vocês concordam? Aí nós temos o aluno B. O aluno B começou com 4, começou mal. Depois ele evoluiu para o 5, depois o cara pegou um 9, depois o cara cravou a nota 10 aqui, ó. Observe que esse aluno B aqui, ó, olha como é que o gráfico dele começa aqui no 5, depois ele vai parar no 10 aqui, ó. Esse aqui é o aluno A, esse aqui é o aluno B, ó. Muito embora, nesse momento aqui da interseção, a média, né, nem a interseção, a média, somando as notas dos dois e dividindo pelos 4 bimestres, nós vamos chegar na média 7 para os dois. Mas percebe a diferença de realidade vivenciada pelos dois alunos aqui? A média, muito embora seja a mesma, mas nós temos que o aluno B aqui, o cara tá voando, entendeu? Ele é um cara que, assim, ele tá progredindo no aprendizado dele. Enquanto o aluno A tá em decadência, tá morra abaixo. Então, a média ou as medidas de tendência central não são suficientes para que a gente faça uma análise não são suficientes para a gente fazer uma análise assertiva de determinado dado. É por isso que a gente precisa utilizar de medidas de dispersão. É possível determinar quais dos alunos teve o maior progresso a partir apenas da média? A resposta é não, porque a média deles é a mesma. Eu poderia dizer que os dois são alunos iguais, quando na realidade a gente tem um aluno ali com um progresso visível e um outro aluno em decadência. Então, o que a gente fala? A resposta é não. A média não é suficiente para eu analisar o progresso dos dois alunos. É preciso, olha só, é preciso saber todas as notas desse aluno para saber o progresso ou não de cada um. Aí vem a sacada. Mas é possível determinar essa diferença por meio das medidas usadas para encontrar o grau de variação.
Para isso, grau de variação. Isso aqui, cara, na polícia, a gente usa isso todo dia. Eu usei isso hoje. O comandante perguntou qual que foi a variação da apreensão de armas de fogo relacionada ao mesmo período do ano passado, em determinado município. Melhor, crime violento. Qual foi a variação de crime violento de 2021 para 2020? No 2020 nós tivemos um valor X, no 2021 nós tivemos um valor Y. Qual foi o aumento? Quantos por cento de crimes violentos aumentou desse mesmo município em 2020 para 2021? Essa é uma informação que vai terminar com uma tomada de decisão importante. Então, grau de variação, a gente vai falar disso na vida prática constantemente. Então, é importante a média, a moda e mediana, elas generalizam os elementos, mas não são suficientes para nos permitir tomar uma decisão acertada. Por isso que a gente precisa dos graus de variação. E existem essas medidas que nós vamos estudar nesse componente, que são amplitude, desvio. No edital só fala desvio padrão, variância e o desvio padrão. Vamos entender qual que é a desses elementos. Na data de hoje, nós estamos falando só 2 minutos para a gente encerrar. Vamos falar só de amplitude, que é o mais fácil. O que é amplitude? Quando você fala de amplitude, qual que é a amplitude aí do seu raciocínio nessa matéria? Quão profundo você chegou? Qual que é o alcance dessa análise? Amplitude de um conjunto, em estatística, é a diferença entre o maior elemento desse conjunto e o menor. Olha só, bicho. Tem fácil. Amplitude é a diferença entre o maior elemento de um conjunto e o menor. Em outras palavras, para encontrar a amplitude de uma lista de números, basta subtrair o menor elemento do maior. Vamos ver o exemplo dos alunos lá, do aluno A e do aluno B? Olha só, existem 2 amplitudes, afinal são 2 alunos. O aluno A tem 8 como maior nota e 6 como menor nota. Então, amplitude, o que? 8 menos 6, que é 2. B, por outro lado, ele teve 10 como sua maior nota e 4 como menor. A amplitude do aluno B foi muito maior. Percebe? Então, olha só. Por hoje, a gente não vai dar tempo da gente entrar no restante da matéria, já está no nosso horário, mas amanhã a gente vai entrar na amplitude, ver como interpretar esses valores aqui. Nós vamos entrar em desvio, variância e desvio padrão e faremos mais uma lista de exercícios semelhante que nós fizemos na aula de hoje. Mito, né? Nós fizemos na aula passada, mas na aula de hoje foi só o prazo que a gente teve aqui de corrigir, beleza? Então, nós introduzimos apenas a matéria de tendências de linhas de dispersão, né, medidas de dispersão, mas na próxima aula a gente já vai começar com a matéria bem mais direcionada, tranquilo? Senhores, já são 10h10, por hoje é só. Vamos nos preparar para a aula de amanhã. Vocês vão receber no grupo provavelmente um convite de uma live que nós vamos fazer amanhã no batalhão, que é do aniversário do batalhão, 2 anos, de 65 BPM. Convido os senhores a participarem, compartilhe o link. É um evento importante para nós e que vocês vão fazer parte disso. Então, vão ser publicados alguns resultados, algumas coisas que é importante os senhores estarem aí já se familiarizando, porque são coisas e valores que são importantes para nós enquanto instituição, e que visa, né, o atendimento à sociedade, à comunidade como um todo, beleza? Por hoje é só. Vamos seguir em frente aí. O Eduardo está pedindo desculpa pelas brincadeiras. Eduardo, infelizmente, cara, você vai sofrer as consequências. Brincadeira. Com um pingo, com uma pontinha de verdade. Mas a gente vai seguir em frente, tá? Tranquilo? Galera, boa noite para vocês. Até amanhã. Não me deixem aqui no vácuo. E, se Deus quiser, a gente vai concluir a nossa matéria rapidinho, beleza? Um abraço para os senhores. Até mais.